Olá! Neste quarto módulo vamos falar um pouco sobre política e Estado. Vimos lá no começo que as ciências sociais têm 3 disciplinas tronco: sociologia, antropologia e política, certo? Então, agora vamos à política, tão polêmica quanto importante, por ter a função de encontrar conciliação para que as pessoas possam viver em harmonia em uma mesma sociedade. Isso vem sendo tentado em todos os tempos dos quais temos conhecimento. Mas cabe antes um esclarecimento. Um político não é necessariamente um cientista político, e vice-versa. A ciência política não faz política, apenas analisa as ações da política. Bom, a política tem tanto a função de criar as regras, quanto de fiscalizar que sejam cumpridas. E essas regras, evidentemente, não podem ser elaboradas ao acaso. Elas são normalmente resposta a uma queixa, dentro da qual geralmente há 2 ou mais lados querendo providências, muitas vezes opostas, e caberá ao político fazer essa ponderação. Mas não é fácil agradar a gregos e troianos, não é mesmo? A probabilidade de que um dos lados saia descontente é grande, mas é preciso fazer o possível. Vamos a um exemplo? O horário em que se pode fazer barulho. Para os donos de bares, músicos, boêmios e afins, não poder fazer barulho a partir das 10 da noite é algo muito limitador, não é? E aí você vai me dizer, mas e quem tem que trabalhar cedo? Sim, o trabalho na sociedade é muito importante. Logo, a noite não era de fazer barulho. Mas às 7 da manhã, quando começam as obras, é hora? Não, né? Ninguém gosta de ser acordado ou mesmo incomodado tão cedo. No entanto, as empreiteiras têm algo a seu favor: o argumento trabalho. Como se quem trabalha de noite não trabalhasse, claro. O que você faria se estivesse no lugar do prefeito? Atenderia a qual reivindicação? O correto é todo mundo trabalhar de dia e descansar de noite? O correto é todo mundo ser igual? Alguns dirão, se a pessoa não sente sono cedo, por que não toma um remédio? Se não consegue acordar, toma outro remédio, ué. Por que não? Afinal, o trabalho é sagrado, vem em primeiro lugar, não é? Não? Era a família? Vamos ver o que aconteceu? No módulo anterior, vimos que o trabalho gera sobretrabalho, que gera mais-valia, que gera mais dinheiro para o bolso do dono dos meios de produção. Logo, menos trabalho significa menos dinheiro no bolso de quem tem muito. E quem tem muito tem influência, certo? Assim se dá uma inversão de valores. No discurso, a família pode estar em primeiro lugar, mas ela só se mantém nesse lugar porque é fator motivador para o trabalho. Logo, o correto é o homem se matar de trabalhar para poder dar do bom e do melhor para os seus filhos. Mas um presente é melhor do que mais presença? Mas voltando de onde partimos, vamos tentar entender um pouco mais sobre a ciência política? Assim como as diversas religiões do mundo têm uma explicação para a criação do mundo, os autores clássicos da política procurarão uma explicação para o início do Estado, ou seja, para o nosso modo de organização. Eles consideram que existia um estado de natureza, mas que, em determinado momento, a sociedade teria aceitado uma espécie de contrato social para viver em sociedade. Por isso, esses autores são denominados contratualistas. A questão aqui seria, então, antes temos o Jardim do Éden e depois passamos a ter uma sociedade complexa. Como e por que foi que passamos desse estado de natureza inicial ao atual, ainda que em torno de 1600. Thomas Hobbes acreditava que o homem era o lobo do homem e que sem um Estado aconteceria a guerra de todos contra todos. Por isso, os homens teriam aceitado abrir mão da liberdade plena para que o Estado cuidasse da proteção de suas vidas. Já John Locke defendia que o Estado era necessário para garantir as liberdades e a propriedade privada, com o que Rousseau, outro importante autor, não concordava, assim como ele também não entendia como os homens podiam ter aceitado que outro homem cercasse um pedaço de terra
e dissesse que essa terra era sua. Ele, diferentemente de Hobbes, acreditava que o homem era bom por natureza e que o Estado só era necessário porque a propriedade privada havia gerado uma desigualdade social que agora teria que ser combatida pelo Estado. Na época em que ocorre esse debate, a monarquia imperava em quase todo o mundo, mas outras formas de poder já começavam a surgir. E, com essa mudança, Montesquieu, outro autor da política, desenvolveu a ideia dos três poderes, que foi e segue sendo utilizada até hoje em quase todos os países. Esses autores são considerados clássicos da política porque, apesar de termos uma diferença de alguns séculos, suas obras continuam atualíssimas. Assim é também com Maquiavel, que contribuiu muito para a ciência política, incontestavelmente. Podemos dizer que ele foi o primeiro cientista político. Em sua principal obra, O Príncipe, Maquiavel explica o que move qualquer monarca ou político: conquistar e manter o poder. Analisando os principados da época, entre 1400 e 1500, concluiu que o príncipe deveria ser forte como um leão e astuto como uma raposa, além de ter virtude ou sabedoria para vencer os obstáculos ocasionados pela fortuna, neste caso com o sentido de sorte, boa ou má. Mas isso é só uma degustação diante da genialidade de suas obras. Se tiver curiosidade, busque o livro Clássicos da Política, volume 1, onde encontrará um pouco mais sobre cada um desses autores. Vale a pena. E aqui estamos nós, ainda brigando com a política e, em especial, com os políticos. Mesmo que muitas vezes sendo injustos, colocando todos no mesmo saco e concluindo que não prestam. É claro que a corrupção, o jogo de interesses e os conchavos existem, mas existem outras coisas também. E que são muito importantes. Por isso, é fundamental que procuremos acompanhar o que acontece, ao menos na prefeitura e na Câmara da nossa cidade. Você tem ideia de quanto custa uma simples campanha de vereador? Vai muito, mas muito dinheiro. E de onde vem esse dinheiro? Depende. Pode vir das empresas que têm sua concorrência facilitada, que agora já sabemos o nome, acontece via cartel, mas também pode vir de pessoas corretas. O problema é que o receio de ser confundida com uma empresa que faz esquema é tão grande que a maioria prefere não doar pelos meios formais. Mas independente de onde venha, depois de ganhar as eleições, se alguém que te ajudou vier pedir um simples favor, como negar? E se for alguém que doou muito, então, fica ainda mais difícil, não é? Por isso, há cada vez mais pessoas defendendo o financiamento público de campanhas. E você, o que acha? Resolveria, ajudaria ou daria na mesma? Já parou para pensar sobre o assunto? É bom pensar, mas independente de qual seja a forma, a participação popular é fundamental para que nossa democracia tenha, afinal, resultados mais democráticos. E, de repente, como temos visto, a sociedade resolve que quer participar, mas como? Você aprendeu na escola para que serve um vereador, deputado, senador? Você já explicou para alguém como funciona nosso sistema? E quais são os meios de participação popular? Saberia dizer? A democracia é de quem se organiza e, sem um mínimo de informação, fica difícil cobrar ou participar, não é mesmo? Mas por hoje, paramos por aqui. Não deixe de ler o conteúdo do módulo, pois nem tudo que eu digo aqui está lá, e vice-versa. Quanto aos filmes, O Quarto Poder é uma obra marcante, que trata sobre o poder da mídia. O Segredo dos Seus Olhos é um filme argentino lindíssimo, que retoma um caso da justiça encerrado e não vou contar. Assista. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Por último, Obrigado por Fumar, filme obrigatório, que trata de interesses, política, argumentação, lobby e aquela questão do ponto de vista, sabe? Procure não tomar um lado, até porque não adianta querer.
A vida não é tão simples e o certo ou o errado, quase sempre, é muito relativo. Bom cinema, boa reflexão e até a próxima aula.